Olá, amados. Está começando mais um A Bíblia Diz, o canal de divulgação do Evangelho, estudo da Palavra de Deus. E antes de mais nada, desejo a todos que Deus possa abençoá-los e também não se esqueçam de se inscrever no canal, não deixe de dar um likezinho aí para crescimento do mesmo. E vamos ao estudo desta noite, e onde se encontra lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, onde o título da mensagem é Busca e Salvamento. O versículo 10 do capítulo 19 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para fazer o homem entender que é um pecador, isso todos nós já sabemos, e que ele veio para fazer o homem se arrepender dos seus pecados e para entender que ele é o único meio de salvação. Você já deve ter ouvido isso. E falando disso, no contexto, nós vemos um personagem muito interessante, que é Zaqueu, no capítulo 19. Zaqueu tinha características de uma pessoa que podemos dizer que não tinha problema de nada. Zaqueu tinha um endereço para morar, como diz no versículo 1. Ele tinha um nome, ele tinha sua posição na sociedade, sua condição social excelente, era um homem rico, era chefe de publicano. Ele também era um homem muito ocupado com suas atividades, pois tinha que prestar contas ao governo romano por ser chefe dos publicanos. E ele também tinha sua característica física, ele era de pequena estatura. Ele era uma pessoa que podemos dizer que procurava no momento, naquela hora, ver quem era Jesus. A sua ocupação, a sua posição social, sua condição, seu endereço não influenciava em nada naquele momento. E o que foi que aconteceu? O que foi que fez Zaqueu parar para pensar: quem é este homem que está vindo para a minha cidade? Quem é este Jesus que todos falam? Aí ele foi e quebrou o orgulho dele e não quis saber. Ele poderia realmente ter dito a alguém, a alguns dos seus empregados: vai lá olhar quem é esse Jesus, manda ele vir na minha casa, mas não. Ele mesmo não ligou para a sua estatura, não ligou para nada e foi mesmo procurar ver quem era Jesus. Chegou até lá, o versículo 3 fala, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quer dizer, a multidão cobria por ser pequeno, mas ele não ligou. Às vezes nós paramos para pensar e colocamos várias dificuldades. Às vezes para ir para a igreja, não vou para a igreja hoje não, por causa disso, daquilo outro. Então nós colocamos várias multidões, uma multidão gigante na nossa frente, nos impedindo de procurarmos Jesus. E Zaqueu não pensou assim. O que foi que ele fez? Ele quebrou o orgulho e correu adiante da multidão e subiu numa árvore para ver quem era Jesus, porque ele iria passar por ali. E aí, estando Zaqueu naquele momento, Jesus passou e viu ele na árvore e chamou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aí ele desceu alegremente e recebeu Jesus lá em sua casa. Aí vem um grande problema. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, diz que quer ser um crente, quer seguir o Senhor Jesus, quer seguir os passos do Cristo, do Filho de Deus, aí vem muitas críticas. Você vai ser crente? Fulano quem era? Olha a situação dele, olha quem ele era. Hoje quer ser o bonzão, o bonzinho, mostrar a todo mundo que agora mudou de vida. E foi isso que fizeram com Zaqueu. Por quê? Zaqueu era chefe dos publicanos. O que era publicano na época? Publicano era, podemos dizer que era tipo os políticos hoje em dia no nosso país. E hoje o pessoal chama de ladrão. E os publicanos eram tidos como ladrões na época. Eles eram até comparados com os piores bandidos da sociedade. Mas aí Zaqueu
quebrou o orgulho com isso e foi até o Senhor Jesus. E recebeu várias críticas. Se a gente perceber no versículo 7, diz: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ué, e ninguém pecou ninguém era pecador na época, não? Só Zaqueu? Você, pare para pensar. Você criticando alguma pessoa ou sendo criticado, o que é que você pensa com relação a isso? O Senhor Jesus veio morrer, veio buscar, salvar todos. Se coloque na condição de perdido. Por quê? Porque você é um pecador. A partir do momento que você já nasce com a condição de pecador, destituído da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não critique. E se você for criticado, dê glória a Deus, porque Jesus Cristo lhe resgatou de um perigo imenso e grande, que é o fogo do inferno. Aí Zaqueu mostrou fruto digno de arrependimento na sua vida. O versículo 8 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu era chefe, dono de patrimônio, dono de muitas coisas, e mesmo assim ele desfez de várias coisas que ele tinha. Por quê? Ele, sendo publicano, chefe, ele poderia ter defraudado alguém, disse que iria restituir quadruplicado, disse que ia dar metade de todos os seus bens aos pobres. Aí você pode dizer: mas isso é hipocritamente. Só que o Senhor Jesus conhece o coração. E o Senhor Jesus viu o arrependimento em Zaqueu, viu a mudança de pensamento. E aí o próprio Senhor Jesus viu que aquele perdido não é mais perdido. Passou de um pecador perdido para um pecador remido através do sangue dele. E Jesus Cristo, porque viu o íntimo de Zaqueu, disse, versículo 9: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E Zaqueu não era só filho de Abraão como judeu, mas sim pela fé. Então, meu amigo, meu amado, você que está ouvindo essa mensagem, pense bem no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pense que você está numa condição que amanhã você pode mudar, recebendo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não espere para depois. Amanhã pode ser muito tarde. Por quê? Você sabe quando você vai morrer? Não. Zaqueu não esperou. Ele não quis saber de nada. Foi até Jesus, o viu. Jesus o chamou pelo nome. Não conhecia ele. Foi até a casa de Zaqueu. E aí ele recebeu o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Que Deus lhe abençoe e que esta palavra possa ficar guardado no seu coração. Até mais. Valeu!